Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Estar na casa do Senhor no domingo pela manhã, né? A gente estar na casa de Deus no domingo pela manhã, adorando, louvando a Deus como nós estamos. A gente não tem noção da vitória, da bênção que nós estamos desfrutando. Muitas coisas podem acontecer durante uma semana, não é? Durante uma semana, muitas coisas podem acontecer. Podemos adoecer, podemos ser internados, podemos ser atropelados, acidentados, podemos baixar a UTI, podemos morrer, podem acontecer tantas coisas terríveis durante uma semana. E a gente chegar num domingo pela manhã na casa do Senhor, ter ultrapassado toda a semana em paz, gozando as bênçãos de Deus, de saúde, e chegarmos no domingo de manhã na casa de Deus para adorar o Senhor, levantarmos as mãos, glorificarmos o seu nome. A gente não tem noção da bênção que nós estamos desfrutando dela. É uma bênção, amém, amados? Estarmos hoje aqui na casa do Senhor. Deus nos abençoou muito por isso. Irmãos, nós vamos dar continuidade à série de estudos que nós iniciamos, já tem 15 dias, sobre aprendendo a ser discípulo com mestre. Esse é o título dessa série de estudos que nós estamos ministrando nesses dias. Aprendendo a ser discípulo com mestre. Com o nosso mestre Jesus. Somos discípulos, mas a gente precisa aprender a ser discípulo. Ele ensinou a ser discípulo. Esse é uma série de estudos de discipulado, e como eu falei, não é aquele discipulado que a gente dá aos novos convertidos, né? Aquela série de estudos rápida para os novos convertidos. Mas é um discipulado para crente, é um discipulado para a nossa vida, para crente de 10 anos, 15, 20, 30 anos, que a gente precisa aprender a ser discípulo, voltar a ouvir o que Jesus nos ensinou, como sermos seus discípulos, como seguirmos a Ele. No final você me pede a palavra, eu lhe dou a palavra para você falar sobre capelania. Viu, Gorete? E aí nós ministramos uma palavra naquele texto da pesca maravilhosa. E a gente aprendeu ali algumas lições com Jesus. Aprendemos algumas lições muito maiores do que o milagre que ali aconteceu, daquela pesca maravilhosa, aquele milagre de muitos peixes, de grande quantidade de peixes, quando os discípulos, ou melhor, aqueles homens que ainda não eram discípulos, estavam ali na praia, eram pescadores, era uma companhia de pescas, era uma sociedade, era uma empresa de pescas,
E eles estavam ali ao amanhecer do dia, cansados, frustrados, porque haviam passado a noite toda e não tinham conseguido pegar nenhum peixe. Jesus chega e então Jesus pede emprestado ali um barco, a multidão acompanhando Jesus. Jesus prega o evangelho, Jesus prega o amor do Pai, o reino de Deus. Certamente muitas vidas ali se renderam. E aí depois, Jesus então os convida a voltar a pescar. Depois de uma noite cansados, Jesus os convida. Simão questiona: Senhor, já passamos a noite toda, não pescamos nenhum peixe. Mas, segundo a tua palavra, sob a tua palavra, como é o Senhor que está mandando, então eu vou lançar as redes. E eles lançam as redes, e aí não tem nem condição de puxar de tanto peixe. Eles têm que convidar outras pessoas para virem lhe ajudar a puxar as redes. E quando puxa, a quantidade de peixe é enorme, coloca no barco, o barco quase vai a pique, bota em outros barcos, é muito peixe. Mas o negócio é que nós, cristãos, discípulos, focamos muito no milagre, esquecemos das grandiosas lições que Jesus nos dá naquele texto sobre discipulado. Mais importante do que o milagre da quantidade de peixes, mais importante é a pregação da palavra de Deus. Então ele nos chamou, ele inicia aquela história ali, aquele momento, ele inicia pregando o evangelho, pedindo um barco para pregar o evangelho, e ele termina a história convidando os discípulos a serem pescadores de homens, pescadores de almas. Então esse é o foco do texto, essa é a lição principal. E a gente aprendeu outras lições da generosidade, de entregar, de colocar à disposição de Deus aquilo que Ele nos dá. Aqueles homens entregaram o seu barco, a sua empresa, para dali o evangelho ser pregado. Nós focamos que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito e um objetivo principal, mais importante, sobreexcelente, que é para ganhar almas. Ele não nos dá nada para nós ficarmos de braços encruzados, somente desfrutando daquilo que Ele nos deu, somente vivendo uma vida de regalia. Não, de jeito nenhum. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. Qual o propósito? O propósito de que almas sejam salvas, não é outro. O propósito de que vidas sejam salvas. Por isso Ele te dá um cargo importante, para que este cargo sirva de alguma forma para a glorificação de Deus. Ele te dá um diploma de universidade, Ele te dá uma empresa, Ele te dá bens materiais, Ele te dá a oportunidade de ganhar dinheiro. Não é para outra coisa, queridos, é para que almas sejam salvas. De alguma forma, que tudo isso seja revertido para que vidas, pessoas, seres humanos, almas perdidas, elas sejam salvas. Se isso não aconteceu, tudo será inútil, tudo será vão. Você vai chegar à presença do Senhor e Deus vai te pedir conta de tudo que Ele te deu, para que serviu, como você utilizou isso, para quê, como. Se você não puder apresentar a Deus os frutos de tudo que Ele te deu, os frutos em almas salvas, em vidas abençoadas, será inútil completamente, né? E aí você vai chegar de mãos vazias. A Bíblia diz que nós vamos nos apresentar ao Senhor e vamos apresentar as nossas mãos ao Senhor. E nós temos que apresentar alguma coisa a Deus. O quê? Vidas salvas. É somente isso que Deus quer. O que mais? Tudo mais que você imaginar, tudo mais que você pensar, não, mas isso aqui, mas redundando, vai
dar em almas salvas. Vai ter que dar em almas salvas. Almas salvas é tudo que Deus quer, que pessoas sejam salvas. Então, se houve o milagre da multiplicação, ou melhor, o milagre dos peixes ali, da grande quantidade de peixes, foi uma consequência, foi uma recompensa, foi tipo uma prova para aqueles homens de que se eles se abrem para Deus, se eles colocam à disposição de Deus, nas mãos de Deus, aquilo que eles têm, Deus abençoa. Deus vai dar fartura. Deus vai transformar o nada em grande quantidade. Só foi ele querendo provar isso. Filho, você me entregue, me dê. E não é me dar quando a grande quantidade chegar, é me dar quando não tem nada. Não tem nada, então é agora que eu quero. Não tinha nenhum peixe, estamos cansados, não pescamos nada. Me presta teu barco. Me dá teu barco. O barco era um instrumento principal. Era o seu ganha-pão. Era a sua empresa. Era o seu curso. Era a sua cadeira de presidência. Era tudo. Era o barco. E ele dar ali a Jesus algumas horas para Jesus utilizar e pessoas ouvirem. Essa era a maior intenção de Jesus. Esse era o maior objetivo de Jesus. Esse era o alvo maior dele. O que vinha depois não era nada. Era, como eu falei, a cerejinha do bolo. Era o moranguinho que está em cima do bolo somente. Era a cobertura do bolo. Aí a gente esquece tudo mais e foca somente nisso. Não é? Então Jesus nos ensina a ser discípulo. Aprendemos algumas preciosas lições com aquele texto. Iniciamos esse texto e nós vamos estudar ele hoje. Lucas capítulo 7. Já lemos ele domingo passado, vamos voltar a ler, porque nós só fizemos praticamente lê-lo. Lucas capítulo 7, vamos aprender mais outras preciosas lições aqui sobre discipulado. Algumas lições muito importantes sobre como ser um verdadeiro discípulo. A partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, essa história aqui dessa mulher, isso que aconteceu, isso não é parábola, isso foi um fato verídico, verdadeiro, que aconteceu com Jesus. Nos traz aqui grandiosas lições. Jesus aqui expressamente nos dá lições tremendas. Ele começa a dar lições aqui ao fariseu. Vamos dizer, a um discípulo já, porque ele era um fariseu, ele era da religião farisaica, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual, uma pessoa que entendia das escrituras, uma pessoa que era voltado para as coisas de Deus, vamos dizer assim. Então Jesus usa o exemplo dessa mulher aqui, uma mulher pecadora. Quando a Bíblia diz uma mulher pecadora, é porque era uma mulher prostituta. Era uma mulher que vivia de prostituições. Por isso pecadora, não no sentido de que todos são pecadores, mas eu não falava pecadora porque era aquela mulher, sabe, que toda a sociedade sabia, a rejeitava, porque ela era uma mulher prostituta. Então ninguém lhe dava valor, ela não tinha dignidade nenhum, respeito nenhum da sociedade, não tinha. E aí chega essa mulher, onde Jesus está, na casa daquele fariseu, para um jantar especial. Jesus já está sentado à mesa, e aquela mulher chega por trás, com essas atitudes, um vaso com unguento, um vaso de alabastro, e ela por trás de todos aqueles homens, certamente só homens ali, e ela se debruça aos pés de Jesus, chora, agarrada nos pés de Jesus. Eu falei aqui a posição das pessoas que sentavam nas mesas, né? É como se sentasse praticamente no chão, naquela posição que a gente senta no chão e bota os pés para trás. E então ela ali, debruçada nos pés de Jesus, ela chora tanto que ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, sem nenhuma palavra, derrama ali, unge a Jesus com aquele bálsamo que ela havia comprado, e derrama. E aí aqueles homens, aquele fariseu principalmente, censura Jesus, e diz: será que esse realmente é profeta? Será que ele verdadeiramente, esse homem pensando consigo mesmo, né? Será que ele é profeta? Se ele fosse verdadeiramente, ele já sabia quem era essa mulher. Sabia que ela era uma prostituta, uma mulher pecadora, e ele já tinha mandado dispensar ela, mandado ela sair, porque ela é uma pecadora. Uma mulher que não é nem digna nem de tocar nele, nem de pegar nele, nem de se aproximar, de entrar aqui. Que atrevimento dessa mulher. Então, se esse homem fosse realmente um profeta, ele já haveria identificado e teria mandado ela embora, sair. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, o que passava na cabeça daquele fariseu, então ele o repreendeu dessa maneira, contando essa pequena historinha aqui. Certo credor, me diga, olha, preste atenção, certo credor, uma pessoa, tinha duas pessoas que lhe deviam. Um devia 500, vamos dizer 500 reais, outro devia 50 reais. Não tendo nenhum dos dois com que ele pagar, então ele perdoou-lhes a dívida. Agora me diga uma coisa, qual desses dois vai lhe amar mais? Aí eles suponham que aquele a quem o Senhor perdoou mais, aquele que o Senhor perdoou mais vai querer, vai gostar mais, vai ficar mais alegre. Ele disse: tu julgaste bem. Foi justamente isso, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Aquele fariseu se achava sem pecado. Um homem que não, vamos dizer assim, um homem que tinha uma boa reputação na sociedade, né? Um homem respeitado,
um homem que tinha a dignidade, enfim. Então, para todos os fins, todos os meios legais, ele não tinha nenhuma culpa e todos o admiravam. Então, diante de Deus, é como se ele achasse que não tivesse nenhum pecado. Aquela mulher, todos já sabiam que ela era uma pecadora, desgraçada, uma prostituta cheia de pecados. Aí aquela mulher chega diante de Jesus com essa atitude e ele fala assim, e ele diz, ó, essa mulher, tá vendo esta mulher? Ela teve atitudes aqui que vocês precisam aprender com ela. Como Jesus estivesse dizendo assim, as atitudes dessa mulher aqui agora, eu vou aproveitar e vou dar uma lição para vocês. Com ela, eu entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, que era um costume da época. As pessoas andavam descalças e tinham os pés muito empoeirados. Então, quando elas iam para um convite, para uma casa, então, normalmente, o dono da casa tinha água para oferecer para os convidados, lavar os pés antes de entrar. Ele não havia feito isso. Ele disse, tu não me deste água. Essa mulher, então, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu entrei em tua casa, tu não me deste ósculo. Ósculo era um beijo. Se cumprimentavam-se com um beijo do lado. Ele disse, tu não fizeste isso. Entretanto, desde que entrei aqui, essa mulher não cessa de beijar os meus pés, não é nem meu rosto, os meus pés. Beijar os pés era um sinal, sabe, de uma humilhação total, de uma submissão, sabe, integral, incondicional. Era não ser nada, beijar o pé do outro. Aí ele diz, não me ungiste a cabeça com óleo, que também era um costume. O óleo era um artigo mais comum do que um unguento, um perfume, que era caro. Ele disse, tu não me ungiste com óleo, mas esta com bálsamo, com algo melhor do que óleo, ungiu os meus pés. Por isso, os seus pecados, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Ela muito me amou. Diga, muito amou. Essa é uma primeira lição. Discípulo tem que muito amar o seu mestre. Essa mulher aqui, ela expressou com a sua vida o amor pelo seu mestre. Ela nem era discípula ainda. Ela passou a ser daquele momento em diante. Mas ela ali já estava expressando um amor muito grande por Jesus. Um amor sem palavras. Irmãos, sabe o que eu estava pensando? A gente fala muito que ama e demonstra muito pouco com as atitudes o amor que a gente tem por Jesus. Todo crente demonstra muito com suas palavras. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus, Jesus é tudo para mim. Somente no momento de adoração a gente diz muitas coisas, e aí depois que termina aquele momento, a gente sai por essa porta e as atitudes nossas diz tudo o contrário. Não condiz com o que a gente estava falando no culto, no momento da adoração, do louvor. Que a gente costuma, Jesus, eu te amo muito, tu és muito querido, eu te adoro, tu és tudo para mim, tu és o meu fôlego de vida, tu és a razão do meu viver, eu não vivo sem ti. Palavras a gente tem muitas de amor para Jesus, a verdade é essa. Atitudes, poucas. Aquela mulher amou sem palavras. Ela não deu uma palavra sequer, mas a sua atitude foi de uma expressão de amor incondicional. Quando aquele homem fariseu não havia feito nada disso, não havia expressado com atitudes o seu amor pelo mestre.
Aquele que parecia ser discípulo, aquele que dizia já ser discípulo, não havia dado nenhuma prova através de suas atitudes. O Senhor disse: eu entrei aqui. Você vê que Jesus, ele é um ótimo observador de detalhes. Jesus observa os detalhes da nossa vida, como a gente anda, o que a gente fala, as nossas atitudes nas entrelinhas da vida, do nosso cotidiano, de segunda a terça. Não é só no domingo, eu já falei. Domingo é fácil. Jesus chega aqui e vê você com as mãos erguidas para o alto, vê você aí batendo palmas, cantando, de joelhos, orando. Eu acredito que, sabe, é muito fácil Jesus olhar assim. Jesus, ele continua nos vendo, ele nos vê aqui também, mas ele continua nos olhando. Depois que a gente sai daqui, vai pelo caminho, chega em casa, vai almoçar, a gente vai olhar na despensa, quando não tem comida, o que é que a gente diz? Na segunda-feira, quando a gente acorda, sabe, e o dia está chuvoso, ou aconteceu alguma coisa, Jesus está lá lhe olhando. Quando você chega na empresa, você vai dentro do ônibus, quando você vai, e quando você lida com as pessoas, e quando você vai negociar, enfim, Jesus está olhando. Jesus observador de detalhes. Amém, irmãos? Aí Jesus disse: olha, tu estás censurando essa mulher, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela fez coisa que você deveria ter feito e não fez. Eu esperava de você e você não fez. Ela fez. Desde que eu entrei aqui, eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Eu acho que quando Jesus foi dizendo assim, ele foi tomando susto, que eu esqueci. Ai, eu nem pensei que Jesus ia pensar nisso, se preocupar com isso. Eu pensei que ele nem precisava disso. Eu pensei que ele não se importava com isso. Eu pensei que ele não estava ligando muito com isso. Não ia se prender a certos detalhes. Cuidado com isso, hein? Tem coisa que a gente diz: não, Jesus é muito compreensivo. Jesus é tão compreensivo, não é como um ser humano não, que fica fazendo, sabe, olhando para certas coisinhas. Jesus olha assim para tudo. Olha para todos os nossos procedimentos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes e pensamentos. São vários momentos em que a gente vê que Jesus observa o pensamento das pessoas, né? Naquele dia lá, Jesus, quando perdoa o pecado daquele paralítico que desce do telhado, Jesus perdoou, aí censuraram. Quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus, na hora, viu o pensamento daqueles homens. Jesus, naquela mulher adúltera, todo mundo com Jesus, viu o pensamento de todos. Jesus está sempre vendo e ouvindo e vendo o que é que a gente está pensando, imaginando, caladinho ali. Aqui mais um momento. Aí Jesus diz: tu que era discípulo deveria ter feito isso. Tu que és um mestre religioso que anda ensinando, que ensina, que diz que anda certo e que observa as ordenanças de Deus, da palavra, de Moisés, de Abraão, dos patriarcas, tu devia ter observado isso aí. Não fizeste. Aí Jesus foi mostrando detalhes. Tu não me cumprimentaste com ósculo, tu não ungiste minha cabeça, tu não lavaste os meus pés, tá? Tudo isso eu observei. Olha um ensinamento. Jesus observa tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Não fique pensando que ele deixa para lá certas coisas, não. Deixa para lá. Esse mesmo. Isso é porque ele já está tão acostumado a ser crente. Ele já é tão meu que ele não precisa mais fazer isso para mim. Não. Viu? O Senhor, ele quer e ele observa. E aí Jesus, ele vai dizendo, e ele diz para aquele homem, dando essa lição, e diz: ela muito me amou. Nós precisamos amar. Essa é a primeira lição. O discípulo tem que amar o seu mestre, não só de palavras. Atitudes falam muito mais alto do que palavras. Expressões através de atitudes fala mais do que palavras. Pessoas falam muito e vivem pouco e demonstram pouco com suas atitudes. Qual a mulher que quer
que o seu marido só lhe diga que lhe ame, lhe ame, lhe ame, eu te amo, filho, eu te amo de manhã, eu te amo de tarde, eu te amo de noite. E aí você sabe que lá fora ele tem outras mulheres, amantes, hein? Qual a mulher? Que amor é esse? Tem muitos homens assim. Eu conheci um filho, foi um marido. Marido a gente sabe demais que tem. Mas eu conheço bem uma senhora, disse assim, meu filho, ele é tão bom para mim. Meu filho, ele chega em casa, me beija, me dá um beijo e diz demais, mãe, eu lhe amo muito. Mas era extremamente desobediente. Só fazia coisa errada. Se metia em encrenca todo o tempo. Já havia sido preso. Mas ela disse, mas irmão, ele em casa é uma coisa só vendo, impressionante. Sabe? Me beija, me trata bem. Acho que adianta esse tipo de coisa se não obedece às ordens de sua mãe. Está lá fora desobedecendo. Mas é desobediente, não cumpre uma ordem minha, não faz o que eu peço, não faz o que eu mando. Mas só aquele momento assim, de beijar e dizer que ama. Qual o mais importante? É igual a história que Jesus contou daqueles 2 filhos, né? Do pai que diz assim, filho, eu vou me ausentar, você faz essa tarefa. E aí ele diz, tá certo papai, eu faço. E o pai se ausenta e ele não faz. Não faz. E aquele outro diz, eu não vou fazer, mas se ausenta e ele volta e faz. Embora dizendo que não faz, mas faz. Qual o mais importante? Jesus pergunta, né? O que obedece. Mais importante é o que obedece. Mais importante do que palavras é a expressão de atitudes. O amor expressado através de atitudes. Amém, irmãos? Atitudes de obediência. Atitudes fora daqui da igreja. Atitudes de temor, de reverência, de respeito. Atitudes lá onde você está, você saber que Deus está presente, que o seu mestre Jesus está ali acompanhando, está ali observando, e por amor a ele, você vai renunciar a certas coisas, você vai dizer não para o pecado, você vai desagradar, se possível, a homens para agradar a Deus. Isso são atitudes de amor, é esse amor que o Senhor quer receber de todos nós. Amor sem palavras, diga amor sem palavras. Se puder dizer palavras, tudo bem, né? Diga, mas não, palavras sem amor não vale nada. Só palavras não vale nada. Tem que ter atitude junto também. Então esse amor aqui com atitude. Outra lição grandiosa aqui no verso 38, que diz assim, e estando por trás aos seus pés. Essa mulher, ela expressa aqui essa outra característica de um discípulo, de estar aos seus pés. Ela chega diante de Jesus, ela não pede nada, você vê que ela não faz nenhum pedido, não pede emprego, ela não pede dinheiro, ela não pede uma casa, ela não pede uma cura, ela não pede nada, ela se deita, se prostra aos pés do Senhor. Isso aqui é uma atitude de humildade diante do mestre. Alguém se prostrar aos pés do outro, se inclinar nos pés do outro, desde aquele tempo, significava dizer isso, humildade. Jesus, quando nos ensinou a lição de humildade, ele lavou, ele naquela ceia, ele pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Começou a lavar. E ele então, ali ele deu a maior lição de humildade, quando Pedro disse, não, Senhor, os meus pés não faça isso. Ele disse, se eu não te lavar os pés, tu não és digno de mim. Então me lava todo. Não, também não é assim. Deixa de exagero. É só os pés. Então, ele como mestre, ele te colocou na posição de lavar os pés. Aí é uma atitude de humildade. Quem é que quer lavar os pés do outro?
Quem é que quer aqui limpar os pés? Os pés fala de algo sujo, porque anda no chão, né? A parte do corpo que está ligada à poeira, à sujeira. Então, quando fala dos pés, fala da parte que ninguém quer mexer. Quando alguém quer falar quando alguém quer dizer que o outro um dia vai se humilhar dentro dele, um dia você vai estar aos meus pés, um dia você vai estar nos meus pés, né? Falando sobre isso, de querer suplantar o outro, humilhar o outro. Então, humildade diante do mestre. Todo discípulo deve ser humilde diante do seu mestre. Agora eu quero dizer a você que essa humildade diante do mestre, se for querer saber, todo crente é humilde diante do mestre. Mas essa humildade, ela só é verdadeira diante do mestre quando ela se expressa para o próximo. Ela só é verdadeira se ela existir também para o outro, diante do outro. Tem gente que diz assim: eu só me humilho diante de Deus e diante de mais ninguém. Não está se humilhando diante de Deus também. Não existe humildade nessa pessoa. Diante de Deus também não. O que se humilha diante de Deus é o que também tem capacidade de se humilhar diante do outro. Considerar o outro superior a si mesmo. A Bíblia manda que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. Ter respeito pelo outro. Ter consideração superior não é que ele é maior do que você ou melhor do que você. Eu vou estar agora achando que todo mundo é melhor do que eu, maior do que eu. Não é isso. Quando diz superior, você considera. Você, quando olhar para uma outra pessoa, você vê nela a capacidade, ou melhor, a dignidade dela. Vê que ela é uma pessoa digna de respeito, de consideração, tanto quanto você. Ela merece atenção, ela merece ajuda, ela merece isso. É você considerar o outro assim, como uma pessoa que você precisa ter cuidado de como falar com ela, assim como você também deseja que as pessoas façam com você. Jesus disse assim: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Tudo o que você quiser que o outro faça para com você, então você tem que fazer para com o outro. O que é que você deseja? Como você deseja ser tratado? Ninguém deseja ser tratado com desprezo. Ninguém deseja ser tratado com humilhação. Ninguém deseja ser destratado por alguém, não é? Ninguém deseja ser tratado dessa maneira. Então você também não pode tratar ninguém assim. Então o que você quer para com você, faça também para com o outro. Isso é considerar o outro superior.